Não sei se de repente eu que tô do lado errado do TikTok, mas eu tô vendo um monte de comentário falando que a mãe que obrigou a filha a tomar um monte de suco-capo tá assim super certa e que isso é educação. Pra quem não sabe o que aconteceu, a menina foi falar pra tia que o sonho dela era tomar suco-capo e que na casa dela não tinha, sendo que na casa dela acabava estragando de tanto que tinha e ela não tomava. E aí a mãe dela comprou um monte, fez ela tomar parece que 6 seguidos até ela não aguentar mais, chorar. Tudo isso foi filmado e a mãe ainda postou mostrando como ela deu uma lição na filha, que ela é uma super mãe que educa. E todo mundo lá aplaudindo, é isso aí, diva. Para mim, obviamente, essa situação é um exemplo de violência contra a criança, um exemplo claro e, para mim, indiscutível. Dito isso, eu acho que é interessante mostrar um estudo chamado Motivações da Violência Física contra a Criança sob a ótica do cuidador agressor, que é uma análise do discurso feito com base em entrevistas com cuidadores agressores em Belo Horizonte. Oi, eu sou Vinícius Siqueira, sou mestre e doutorando em Educação e Saúde na Infância e na Adolescência pela Unifesp, e aqui eu falo sobre teoria social, sobre análise do discurso e por aí vai. Esse estudo é da Esther Cordeiro e ela acaba encontrando nas entrevistas algumas categorias de análise que ela vai movimentar e eu vou falar rapidamente, não vai ser nada maçante, só para a gente conseguir seguir essa conversa. Ela encontra entre as explicações sobre bater ou espancar, dificuldades sociais e econômicas, dificuldades do dia a dia nas relações familiares, descontrole emocional e a culpa é da criança, é uma das justificativas, né? E nos julgamentos que as pessoas fazem sobre a própria ação, que os agressores fazem sobre a própria ação, vão encontrar categorias como bater não é grave, bater educa e dói em quem bate também. É claro que eu vou deixar a referência na descrição para quem quiser ler o artigo. É um artigo local, muito específico, representa talvez uma sociabilidade bem específica de Belo Horizonte, mas que eu acho que a gente pode tomar como base para ter uma visão um pouco mais complexa das coisas. E eu gostaria de falar sobre a categoria A Culpa é da Criança, das justificativas que passam pela criança supostamente ser a culpada de ser espancada. Nisso, as mães alegariam que a criança não tem jeito, e como ela não tem jeito, a surra é a resposta. E evidentemente, nessa justificativa da criança que não tem jeito, fica claro também que há não necessariamente uma criança incorrigível, mas também muitas vezes uma mãe ou um pai, cuidador, né, um cuidador que não consegue lidar com a criança e extravasa a sua raiva justamente naquele que não pode se defender e que, além de não poder se defender, ainda não é socialmente protegido, porque apesar de existirem leis contra a agressão infantil, não necessariamente a agressão infantil leva alguém a cumprir alguma pena a respeito disso. Quando a justificativa passa por entender que bater não é grave, geralmente se coloca na própria criança uma certa maldade que, por sua vez, seria corrigida através da palmada, e na medida em que há uma maldade na criança, é uma palmada que corrige, bater não é necessariamente algo grave, bater é só uma correção pontual. Uma mãe chega a dizer que bateu tanto no filho que ele quase ficou cego. E depois, no fim da fala, como ele não ficou cego, ela diz: graças a Deus não foi nada grave. Há também a categoria de que bater educa, e essa categoria eu acho que essa é mais fácil de se compreender, talvez eu nem precise citar muita coisa, né? Que é o entendimento de que faz parte da educação dar umas palmadas. Deixa eu aproveitar e mandar um recadinho rápido. Participe da comunidade do Colunas Tortas, tem acesso ao nosso grupo exclusivo do WhatsApp, em que a gente troca uma ideia sobre crítica social, teoria social, algo mais próximo, a gente se diverte junto e tem acesso a vídeos exclusivos e a todas as lives que acontecem aqui no Colunas Tortas. Assim você contribui para o canal continuar vivo, contribui para que eu continue fazendo esse trabalho e ganhe acesso a elementos exclusivos só para membros. Agora bora continuar com o vídeo. De um ponto de vista histórico, compreender que o Brasil foi colonizado, que no Brasil teve uma escravização muito forte, e na medida que teve isso, as nossas relações sociais, elas foram calcadas em cima de autoritarismo e violência, também ajuda a entender um pouco da maneira como se trata, principalmente grupos que são relativamente indefesos, entre eles as crianças.
A permissividade na violência sobre crianças tem raízes culturais. E nessa pesquisa que eu citei é importante colocar para jogo o seguinte, né? Essas mães, elas estão sob uma certa custódia. Elas foram enquadradas, denunciadas. E elas falam que bateram e que isso é justo e que educa e que tem que ser assim frente a uma profissional que meio que estaria ali numa posição hierarquicamente superior à pessoa que está dando a entrevista, que é reconhecida assim pelas entrevistadas. Ou seja, mesmo sob essas condições, é dito e validado a violência contra a criança, mesmo que elas só estejam dando a entrevista porque foram denunciadas pela mesma violência. E eu achei mais importante falar sobre essas categorias específicas porque eu acho que elas combinam mais com o caso do suco. E é claro que o caso do suco não foi um espancamento, por exemplo, como nos casos observados e entrevistados no artigo que eu estou trazendo. Mas o caso do suco foi uma tortura específica. Foi uma forma de violência que talvez, justamente por não ser um espancamento físico, ganha até mais legitimidade sob os olhos da população que vive numa cultura que é a mesma que nós vivemos todos, que garante a permissividade de uma violência sobre crianças, que valida a violência de um adulto formado sobre uma criança indefesa. E vale dizer que aqueles papos de que eu apanhei quando era criança, comigo seria pior, esse tipo de papo representa a introjeção da violência enquanto modo de ser. Isso acontece quando essa violência, que não é nunca só uma atitude, mas existe enquanto parte da nossa cultura, quando ela é introduzida no próprio sujeito que apanha. E o próprio sujeito que apanha cresce e acaba compreendendo que é assim mesmo que as coisas funcionam, que é desse jeito mesmo que tem que ser, que a violência é uma parte natural de uma educação entre pais e filhos. E levando em consideração que existe algum traço estrutural de uma violência do mais forte ao mais fraco dentro das famílias, até pessoas do bem, até pessoas legais e bondosas vão acabar, talvez em algum momento, defendendo certo tipo de violência sobre crianças, achando que isso faz parte de uma condução normal da educação dos filhos, das filhas, das crianças em geral. Tudo bem?